Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos falar de um tema que já foi tratado aqui na Imperium Fortuna, se não me engano. Ele foi postado numa matéria, não lembro se foi na Atos Negros ou se foi na Imperium, mas vocês encontram ele com facilidade, né, na nossa aba de buscas. Porque se ele foi postado na Atos, depois ele foi transferido aqui para imperiumfortuna.com, que são os Anéis de Salomão. Que apesar de Salomão ser muito conhecido, fala-se muito pouco sobre esses anéis, certo? E eu recebi, não faz muito tempo, uma nova tradução desse PDF, né? É um livreto de 28, vamos botar 30 páginas. Ou seja, ele é um resuminho bem curto sobre uma parte, né, que relacionam a Salomão, que é a confecção desses anéis. Bom, primeira coisa, eu quero pedir desculpas porque nesse podcast eu tô com a garganta ferrada, com o nariz entupido, com rinite. Então vai ser um podcast mais curto. Eu já nem ia gravar o podcast essa semana por conta disso, mas para que a gente não fique sem conteúdo e o algoritmo não coma o nosso, né, eu preferi gravar pelo menos esse podcast, mesmo que ele fosse curtinho. Lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com, atosnegros.com.br e todas as redes sociais possíveis. Se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Pix, o nosso Apoia-se. Você pode doar o quanto você quiser. Lembrando que a doação não é nada obrigatório. Vamos falar então agora dos Anéis de Salomão. Lembrando que o PDF vocês podem encontrar lá na Atos Negros ou no nosso grupo do WhatsApp, né? O link fixo fica na Atos Negros. O livro está em italiano e em inglês. Essa é a grande diferença desse livro atualmente. A versão original que eu tinha dele era somente o manuscrito, né, da Biblioteca do Vaticano, em Roma, número 75A. Eram somente os manuscritos, ou seja, eram xerox, né, escaneadas, né, de livros escritos à mão em italiano. Então era um pouco complicado de traduzir. Depois a gente teve uma segunda versão que já era transcrito do italiano ainda, então já dava para traduzir utilizando aplicativos de tradução no computador. E agora veio essa versão repaginada que vem o manuscrito, as fotos, vem a versão em italiano e vem uma versão com uma tradução em inglês, certo? Provavelmente feita também via aplicativos. Mas dá para entender como funciona? Dá. Ah, mas Gigim, eu não gosto de PDF, eu não gosto de traduções automáticas e coisas do tipo. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Os Anéis de Salomão tão longe, mas muito longe de ser uma obra complexa e coisas do tipo. É literalmente um pequeno livreto, certo, de feitiçaria. Os Anéis de Salomão, eles são muito fáceis de confeccionar e a forma como você faz isso é basicamente como você faz qualquer tipo de outro anel mágico. Obviamente ele tem um método dele, onde ele separa uma página para cada coisa, né? Que é você fazer a defumação com o anel e como você vai gravar as palavras no anel. Então percebam que é um conteúdo muito curtinho, é bruxedo mesmo, é feitiçaria, é um troço simples. São 14 anéis, certo? Eu vou inclusive falar aqui o que cada anel faz para vocês terem noção de que ele lembra muito mais um livro de São Cipriano e tal, e coisas do tipo, do que um livro realmente de magia cerimonial. Tanto que, inclusive, ao contrário do principal anel de Salomão e do disco de Salomão, que são utilizados durante a evocação para proteção e coisas do tipo, banimento, esses anéis não, esses são aqueles anéis que você usa no dia a dia para conseguir algum tipo de vantagem sobre as outras pessoas em algum ato, né, que você vai fazer. Ah, mas Gigi, funciona? Cara, anéis mágicos funcionam? Funcionam, você tem que ter muita fé neles. E nesse caso, você tem que criar os anéis, né? E tu tem que ter uma crença, né, na história de Salomão,
Porque basicamente o que ele faz é pegar um anel de um determinado material, escolher uma gema de um determinado bicho, ou seja, de um demônio ou de um espírito, e colocar o nome e a ordem de comando naquele anel utilizando uma agulha de prata, certo? Depois você defuma o anel e aí você pode utilizar aquele anel em um determinado período, né, para conseguir. Lembrando que ele separa as datas em mansões de lua, então já é um outro tema aí que a gente já citou um pouco. Então quem tiver mais curiosidade, quando lê no livro vai perceber que tá lá separado, na terceira mansão, na quarta mansão, certo? Não é também tão difícil de encontrar, mas é basicamente isso, gente. São pequenos bruxedos para você criar esses 14 anéis. E vamos lá, o que cada anel faz? Primeiro anel ele serve para você ganhar no jogo. Então, obviamente, você já começa a perceber que isso parece aqueles anéis mágicos que o nego vende em filme de RPG e coisas do tipo. O segundo é para você se tornar invisível. Isso é um clássico, né? Que a gente tem, inclusive, no São Cipriano. O anel para se tornar invisível, o feitiço para se tornar invisível. Lembrando que o se tornar invisível não é tu ficar translúcido na frente de alguém, não. É você simplesmente ser esquecido. As pessoas não falam de você, não lembram de você. Tu passa por elas e elas nem percebem, certo? Então, realmente é útil e tem feitiços para isso. Eu já testei, realmente eles funcionam. Muita gente utiliza principalmente naqueles momentos de, cara, eu não quero falar com ninguém. Então, acontece. O terceiro anel é para ser desejado por mulheres, obviamente, né? Tem que ter o anel do putão. Quarto anel é para gratidão de qualquer pessoa. Daí normalmente é utilizado quando você faz alguma coisa, algum serviço, a pessoa não te reconhece, né? Então, para que você tenha o reconhecimento, você utilizaria o quarto anel. O quinto anel é para você ser amado por qualquer homem ou príncipe, como eles citam. Então reparem que você tem um anel para que as mulheres te amem, e você tem um anel para que os homens te amem. Então isso pode inclusive gerar algumas confusões e alguns problemas. Temos o sexto anel, que é para curar febre. Então vocês já percebem a datação mais ou menos de quando é, né, esse livreto. Porque febre em si, né, toda doença era simplesmente febre, porque toda doença trazia febre. Então você tinha um anel só para curar a febre. O sétimo anel, que é para você se dar bem em caçadas. O oitavo, que é para você se dar bem em pescas. Então você percebe que é um troço bem feitiçaria, bruxedão mesmo, sabe? Com Idade Média. O nono anel serve para que você faça com que outras pessoas adoeçam. Então a gente já está indo para um lado mais macabro. O décimo anel é para você vencer dos seus inimigos em qualquer tipo de enfrentamento. O 11º é para você fazer com que alguém durma. E esse eu achei interessante. Primeiro porque eu imaginei, deve ser para que você mesmo consiga dormir, mas não, é para fazer outra pessoa dormir. Então a gente pode já inclusive entrar aí na questão de Irmãos Grimm, maldições de dormir, coisas do tipo, Bela Adormecida, e o medo que as pessoas tinham de que os bruxos jogassem feitiço em uma outra pessoa para que ela ficasse dormindo para sempre. Então já sabemos que é no 11º anel. O 12º anel seria muito bom e útil aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, que é o anel para você não ser assaltado, certo? O 13º anel é para você ser amado pelos seus clientes. Provavelmente deve ser para que você tenha sucesso nos seus negócios, nos seus empreendimentos. E o 14º, não ser afetado por armas. Outro que também seria muito útil aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que daí não deveria funcionar muito bem com uma AK-47, então não adianta muito. Então percebam, são anéis de bruxedo. A maioria deles são simples de fazer, a maioria é feita de ferro ou de chumbo. As gemas, ou seja, as pedras que são utilizadas na configuração dos anéis não são difíceis de encontrar e nem são caras. E a forma como você faz é basicamente isso. Você vai pegar um anel, você vai pegar uma gema, você vai rabiscar nele com uma agulha de prata os dizeres, certo? Você vai colar a gema por cima desses dizeres. Você vai defumar utilizando, na tradução em inglês, dizia que era salgueiro, fumaça de salgueiro. Já na tradução em italiano, eles falam que é silex, que é uma mistura de coisas lá para você fazer uma fumaça mais fedida, né? Então o que rola?
Feito isso, depois você tem uma conjuração, que está logo no começo do livro, e pronto, você tem o teu anel pronto. Quem quiser ver detalhadamente, está no PDF. Qualquer um pode baixar um PDF gratuito, certo? Mas como, né, tipo, PDFs e Brasil tá ficando complicado de guardar, eles somem do nada, então ele só vai estar na Atos Negro, porque caso ele suma eu posso recolocar, certo? Então o que rola? Vale a pena fazer os Anéis de Salomão? Eles têm poder? Cara, eu acredito que esses anéis eles são tão úteis quanto um livro de feitiçaria desses que você encontra nas livrarias e tal. Como eu sempre cito, São Cipriano, o próprio Magos, entendeu? Dentre outros livros. Ah, mas a gente tem o Barradon também, que fala sobre esse tipo de material, blá blá blá. Tem, só que são mais detalhados. Esse livro ele parece mais um relato popular, certo? Que alguém fez por ter tido contato com algum bruxo que produzia esse material para venda. Então, por conta disso, é um livro muito curto, muito pouco detalhado e provavelmente com traduções muito falhas. Vale a pena fazer? Pelo sim, pelo não, por que não? Né? Se tu gosta muito de anéis, percebam que não são 20 anéis, né? Então, tipo, você não pode usar todos eles ao mesmo tempo. E como eu disse, são anéis simples, né? Você sabendo fazer não tem problema nenhum. Então, quem quiser fazer, não vejo problema nenhum. Testa, comenta depois aqui se já fez, se já comprou algum, se já fez para alguém, certo? Lembrando sempre que qualquer anel pode ficar muito bonito. Então você pode sim fazer como joia e também aplicar, no caso, os efeitos do anel necromântico de Salomão neles, para ter um extra a mais. Então, tipo, você quer dar de presente para alguém um anel de sorte, ou um anel para que a tua amiga desencalhe, arrume um namorado, não tem problema nenhum em você pegar e fazer o anel, né, nas regrinhas dele e dar de presente para a pessoa e nem contar necessariamente para a pessoa como aquilo dali funciona, assim como tu pode sacanear o teu coleguinha e fazer um anel, certo? Para que ele, por exemplo, seja adorado pelos homens, sendo que ele é hétero. Então vai aí da cabeça insana de cada mago como que vai utilizar cada um desses anéis. Lembrando que hoje o podcast vai ser um pouquinho mais curto, porque vocês já devem ter percebido que eu tô fungando, minha voz já tá sumindo, né? Então eu tenho que guardar a minha voz para quinta-feira, que é o dia do grupo de estudos. Lembrando sempre que o grupo de estudos básico está indo para a terceira aula nesta quinta-feira às 19 horas. A segunda aula já está online para que a galera possa ler. E o terceiro grupo de estudos, que já é de nível intermediário, vai começar na última semana de junho. As matrículas já estão abertas. Se não me engano, ainda tem umas 4 ou 5 vagas, ou menos, não tenho certeza. Mas esse grupo provavelmente vai ser maior, porque os alunos do grupo anterior, do básico, têm prioridade para entrar nele. Então é bem provável que esse grupo vai ter mais de 10 pessoas, umas 15 ou 17, o que não é problema nenhum, certo? Porque o grupo já está acostumado a trabalhar em conjunto, então não vai ter problema. Se alguém quiser saber mais sobre os grupos de estudo, os links estão na Imperium Fortuna, de qual é o cronograma, o que é que tem cada curso, duração, valores e coisas do tipo. Lembrando sempre que nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Estamos no Spotify. Se inscrevam no Spotify para a gente continuar crescendo. Já estamos chegando a 25 mil ouvidas. E não para de crescer. Se tu gosta muito do nosso conteúdo, além de dar o like e compartilhar, comenta, compartilha. Já disse compartilha, né? Mas tudo bem. Não esquece que a gente tem o nosso Apoia-se, que vai de 5 a 50 reais. Você pode doar quantas vezes você quiser e ganha direito a participar do grupo de estudos e pedir matéria, certo? Mas você também pode fazer um Pix em qualquer valor, certo? O Pix você ganha o teu nome lá no nosso mural. E se você doar pelo menos 5 reais, você tem direito a pedir um tema pra gente gravar um podcast. Então, galera, desculpa novamente pela qualidade do áudio, que não deve estar lá tão boa hoje, mas não tem problema. Talvez essa semana ainda grave mais um podcast, porque eu já estava querendo falar sobre como manipular o medo para atacar pessoas e como se defender desse tipo de ataque. Seria o tema de hoje, mas como eu disse, não tô lá muito bem. Então talvez lá para sexta-feira eu grave ele ou no sábado. Então, valeu galera, lembrando que hoje tem uma live com o Eren, então
Até mais tarde, fortuna.